Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Olá, seja muito bem-vindo a mais um MS Cast, o podcast do MS Conecta, que frequentemente traz para você aqui entrevistas com personalidades, com autoridades, com gente importante, tratando de assuntos que são importantes aqui para o nosso estado. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios da Talk, do MS Conecta, o secretário Jaime Verruc, da Semadesc, que vai trazer uma série de boas notícias sobre o estado, o que a gente tem visto ultimamente. Né? Na mídia, não só na mídia local, mas na mídia nacional, é esse boom de Mato Grosso do Sul que pode se tornar aí a bola da vez, né? Na produção de produtos, no comércio, comércio exterior, relacionamento com outros países. Então a gente vai saber um pouco mais disso nessa conversa. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Muito obrigado por dar essa oportunidade desse bate-papo. Muito obrigado, Og. Acho que é importante a gente falar um pouco e levar para as pessoas, né? O que está acontecendo no estado. Às vezes o comércio, as pessoas que transitam no estado vê essa movimentação, mas às vezes não conseguem entender muito qual exatamente onde estão os princípios desse desenvolvimento. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. E qual a dimensão disso, que é o que é mais importante? Inclusive, o senhor afirmou recentemente que o Mato Grosso do Sul ele vive aí o seu melhor momento da história, né, com um boom de crescimento. E eu queria saber, secretário, o que define exatamente, né? O que o senhor considera exatamente como esse boom de crescimento que o Estado está vivendo hoje? Bom, acho que um primeiro ponto, assim, a gente entender um pouquinho como é que a gente avalia crescimento. Quer dizer, como é que a gente está falando que está crescimento? Então, assim, hoje as principais instituições financeiras do país fazem estimativas de produto interno bruto, que é o principal indicador de crescimento de uma economia. E o Mato Grosso do Sul, esse ano, tem uma previsão de crescer 5,5%. E acima da média nacional, inclusive. Totalmente. Né? A média nacional está prevista em torno de 2%. Então, esse 5,5% nos remete a ser o primeiro ou o segundo. Hoje, junto com o Mato Grosso, essas mesmas instituições prevêem um crescimento na ordem de 6% para o Mato Grosso, em torno de 5,5% para o Mato Grosso do Sul. Então, é um crescimento, a gente fala crescimento dos bons anos da China, né? Sim. A China tem dificuldade hoje de crescer 5,5%, talvez crescimento que a Índia deve fazer esse ano. Então, isso mostra o quanto que está crescendo. E as pessoas perguntam, mas onde vem essa força do crescimento? É o Estado que está fazendo isso? Na verdade, é um conjunto de situações que a gente permite. Primeiro, acho que o Estado criou a ambiência de negócio favorável para o setor privado. A gente sempre defende muito que quem está fazendo esse crescimento do Estado é o setor privado. O Estado ele tem que ter um equilíbrio fiscal adequado, ele tem que ter uma política de investimento em infraestrutura adequada, ele tem que ter uma política de incentivo fiscal muito clara, muito bem definida, e a partir daí a gente consegue, divulgando o Estado, você falou muito bem, a gente tem feito aí uma série de rodadas, nós fizemos um MSD em Nova York, fizemos um MSD cooperativas em Paraná, fizemos um MSD em São Paulo, vamos agora fazer uma missão Ásia em agosto, vamos ficar 15 dias na Ásia, Japão, Índia e Singapura, fazendo todo esse trabalho de divulgação, tanto abertura de mercado como difusão de Estado. Então, isso permite a gente, quando a gente fala esse bom momento se dá exatamente pelo crescimento. E um foco que a gente sempre teve foi buscar a gente chamava uma discussão, que você conhece muito bem, uma palavra corrente no Estado, que é a famosa agregação de valor, quer dizer, é a transformação dos nossos produtos e a diversificação da base produtiva. Então, desde o governador Reinaldo e o governador Eduardo Rido continuou com essa estratégia, esse propósito muito claro desse crescimento, diversificação da base produtiva e agregação de valor. E é isso que acontece no Estado hoje. E tem algum segmento que está carreando tudo isso? Qual que é o principal segmento que está puxando essa locomotiva? A gente definiu aí, sob o ponto de vista estratégico, de busca de investimentos, em 3 setores que nós consideramos fundamentais, que eles trabalham, Og, com uma relação diretamente com esse agro sul-mato-grossense, que é um agro altamente competitivo, que é exatamente o setor florestal, que é o que traz hoje o maior número de investimentos, quer dizer, uma pauta, quando a gente pensa numa indústria de celulose, vamos dar um exemplo aí da Arauco, que já está em construção, são 4,6 bi de dólares, né? Se for 5, a dólar a 5, quer dizer, nós estamos falando aí de 25 bilhões de reais sendo investidos. Então, isso dá um impacto significativo. Nós já temos essa é a 5ª indústria celulose, nós estamos na 6ª em licenciamento. Então, esse, em termos de volume, é o volume mais significativo. O outro setor importante no Estado, então o setor florestal primeiro e não necessariamente nessa ordem,
é o setor das proteínas animais. Mato Grosso do Sul tem crescido, se consolidou na bovinocultura, aí em toda a exportação. A gente exporta hoje para mais de 30 países a questão de carne bovina. Depois a suinocultura, que agora vai ter mais um grande boom com a questão do fim do Mato Grosso do Sul livre de febre aftosa. Nós vamos conseguir novos mercados. Só Santa Catarina que exportava suíno, por exemplo, para o Japão. Agora nós já vamos para o mercado japonês, com outro nível de agregação. A maior planta hoje de suinocultura que nós temos no estado fica em Dourados, com previsão de abate de mais de 10 mil suínos dia. Então você vê as dimensões que nós estamos falando. E depois a avicultura, a gente acabou de lançar um empreendimento em Carapó, que já tinha uma indústria de aves, agora vai ser uma indústria de aves específico para Israel, quer dizer, um movimento importante para a gente atrair para o estado. Depois a gente tem a avicultura e depois a piscicultura, que tem uma capacidade de expansão muito grande. E também com o movimento de industrialização. E o terceiro setor é o setor de bioenergia. Aí na bioenergia nós estamos falando de etanol, nós estamos falando de açúcar, nós estamos falando de produção de metano, estamos falando de etanol de milho. Só para você ter uma ideia, de etanol de milho, além das 3 empresas que nós estamos operando, nós vamos ter 3 outras empresas já anunciadas adicionais. Uma ampliação em Maracaju, outra, uma nova indústria em Nova Alvorada e nova indústria em Costa Rica, só na área do etanol de milho. No etanol de cana, abertura de novas empresas em Anaurilândia e outra em Paranaíba, e todas caminhando para o açúcar e se modernizando. Então, são esses 3 principais setores que nós acreditamos que são os de frente e estão diretamente vinculados ao agro, que permite a diversificação. Na base do agro, a gente tem uma das preocupações importantes é aumentar a produtividade do milho. O Mato Grosso do Sul hoje, nós chegamos a uma situação, a safra de milho esse ano vai ser em torno de 10 milhões de toneladas. O Mato Grosso do Sul exportava até ano passado, ou para outros estados ou para outros países, quase 5 milhões de toneladas de milho. Metade. Isso vai acabar. Nós não vamos ser mais fornecedor de milho pelo crescimento da proteína e pelo crescimento de etanol de milho. Então, muda totalmente a configuração do mercado de milho no estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós estamos agora fazendo um trabalho de estímulo a sorgo, que eu tenho quase mais de 1,5 milhão de hectares que ficam disponíveis, porque não conseguem pegar a janela do milho. Nós estamos diversificando bastante com amendoim. Muita gente não sabe, Mato Grosso do Sul hoje é o segundo produtor nacional de amendoim, perdendo só para São Paulo. A gente já tem 8% da produção nacional. Então, é uma cultura de verão, mas a gente está fazendo um trabalho muito forte para a entrada, para a continuidade do amendoim. Nós tivemos a citricultura entrando, estamos aí com praticamente 30 mil hectares, a nossa meta é chegar a 100 mil hectares. Quando a gente chegar com esses 30 mil hectares em produção, a gente já vai ter uma indústria, é só ter a disponibilidade. Então, e está surgindo muita cultura de inverno. A gente volta um pouco com o trigo, volta com outras culturas olhando para biodiesel. Então, a ideia é exatamente esse desenvolvimento todo, olhando um agro altamente competitivo e uma agroindústria competitiva. Agora, secretário, esse tarifaço do Trump aí, né, com todo esse voo que a gente está alçando, aí, inclusive né, na proteína animal, tal, exportando para a China, Estados Unidos é o segundo maior importador de produtos daqui. Como é que fica? Assusta um pouco o Estado? Pegou de surpresa isso? Pegou muito de surpresa, porque assim, a gente teve aquele inicial que a gente achava que aquilo era um tarifaço, né? Com 10%. Era 10%. E aí a gente falou, olha, não, esse negócio... 50%? Com 10% dá para competir. Tanto que nós tivemos um movimento interessante, o quanto que nós aumentamos a nossa exportação de carne para os Estados Unidos mesmo com 10%. Houve abertura de mercado, então a gente já tinha se adequado a 10%. Agora 50% muda essa realidade. Então, essa é uma situação crítica para o agro brasileiro, extremamente crítica, e o Mato Grosso do Sul tem como seu segundo cliente, 7% total do que nós exportamos no Mato Grosso do Sul vai para os Estados Unidos. Então, nós temos a China como nosso principal cliente, praticamente hoje 50% de tudo que o Mato Grosso do Sul produz vai para a China. E com bom relacionamento com eles. E bom relacionamento, abertura de mercado chinês. Nós temos o Boi China aí fazendo exportação, soja em grão. Abrimos o mercado de DDG para a China, que é o resíduo da produção de milho, que é importante mercado. Então, assim, a China, hoje nós temos uma diversificação de exportação para a China, assim como acontece com os Estados Unidos. Então, desde sexta-feira, o próprio conselho, que eu participo, o Conselho Nacional de Secretários, a gente fez um posicionamento, obviamente, contrário a isso, e todo mundo está entendendo que hoje vai sair, importante, sai a regulamentação da reciprocidade, aquela lei que a ministra Tereza Cristina aprovou. A reciprocidade é quando você tem um movimento tarifário do outro país, você fica num direito de responder. A gente entende que é importante regulamentar, que deve sair hoje, mas não é o caminho.
Se a gente Responder na mesma moeda. Você fala, não é... É porque é uma conta de zero. Né? Sim, Quer dizer, vai sair lá, eu vou... hoje é eles é que vão ter um produto mais caro. É a briga do mico com gorila, né? Que se fala. Você pega assim, a construção civil... suco de laranja, de 4 copos que se toma nos Estados Unidos diariamente, 3 são do Brasil. O estado de São Paulo é o principal exportador. Na área de construção civil, eles usam muito a madeira, o MDF. Então, o Mato Grosso do Sul não exporta MDF para eles. Mas Paraná, Santa Catarina, muito. Então, assim, é muito complicado o ajuste. Não se ajusta isso. As pessoas falam, vamos buscar novos mercados. Mas nesse volume, você já está atendendo novos mercados. Então, vai ter uma pressão de preço interno, alguns produtos ficando no mercado interno. A gente pode ter uma pressão de preço em cima, principalmente da bovinicultura do Mato Grosso do Sul. Então, é uma questão extremamente preocupante de um país que paga bem. Eu sempre falo, o produto americano, a gente manda celulose para eles, mas é um produto de valor agregado elevado. Então, é extremamente preocupante como o mundo vai se ajustar a uma elevação de custo. Só para as pessoas entenderem um pouquinho assim, o que é um tarifaço. Imagina se a gente vamos pegar o comércio do Mato Grosso do Sul hoje, que paga ICMS na média 17%. Que hoje é um dos mais baixos do país. E a gente fala assim, não, a partir de 1º de agosto, que é o que eles estão 34. vai ser mais 50 pontos percentuais. Assim, você inviabilizaria todo o comércio mato-grossense. Ninguém mais teria condições. Nós não compraríamos aqui, compraríamos de onde? Nós compraríamos de São Paulo, compraríamos na internet, nós iríamos comprar do Estado. Então, a dimensão é muito grave e muito crítica. E a gente vai trabalhar, o governador Eduardo Ride já está nessa pauta, as federações da indústria já nos procuraram, e a CNI, para a gente contribuir, né, nesse processo de negociação. Esse primeiro momento é só negociação e o pedido é uma prorrogação. A gente deveria prorrogar para depois fazer a discussão. Porque essa é uma tarifa que não interessa, vou reduzir para 40%. Não, ela tem que ser retirada, é a única negociação possível. E acha possível isso acontecer realmente? Pelo relacionamento que Mato Grosso do Sul já tem com os Estados Unidos, que o Brasil tem, acho que o governo americano pode ceder nisso ou tem muito mais implicações políticas? Eu acho que é muito difícil, assim, porque eles fizeram alguns pedidos de ordem política que são muito complicados sobre a própria soberania do país e a própria independência dos poderes no país. Então, eu acho que isso não é negociável. Quer dizer, o Brasil não vai botar numa pauta tarifária uma negociação política. Então, isso não vai acontecer. Então, eu acho que a negociação tem que falar, olha, a parte solicitada por não vamos mexer e vamos ter que trabalhar sobre as relações comerciais. Secretário, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do que é negativo, vamos falar do que é positivo. Mato Grosso do Sul, mais uma vez, bateu um recorde de criação de empresas aí e tal. A gente conseguiu, foram de 2023 para 2024, 26.400 empresas abertas. Em junho, agora, mais 1.022. E o resultado de 2025 já bate o resultado lá de 20 anos atrás. Ou seja, estamos batendo um recorde muito grande, isso é muito importante. Tem espaço, e nós estamos só no meio de 2025. Exatamente. Tem muito espaço para crescer ainda esse ano? Sim, veja o seguinte, a gente tem 2 indicadores, eu acho que são importantes, do ponto de vista empresarial. O primeiro é a abertura desse recorde de empresas, isso é extremamente importante. Só lembrando, existe um conjunto de empresas, obviamente, que elas são abertas e que elas vão fechar em 2, 3 anos. Quem são? Aquelas muito vinculadas a esses grandes projetos industriais, como é o caso, se olhar a Inocência, abrindo 300, 400 empresas. Mas daqui a pouco se mas isso também isso. Isso também porque dentro da questão da própria política de incentivos, a gente obriga essas prestadoras de serviço a abrir para gerar o ISS naquele município. Mas, independente disso, retirando essa sazonalidade, a gente tem um recorde permanente, a gente está já há vários anos sistematicamente batendo o recorde de pequenas empresas, de empresas. Isso é importante. E o outro é o próprio indicador de desemprego. Assim, Mato Grosso do Sul hoje está no pleno emprego, a gente tem um desemprego aí de 3,7%. A gente fala um pouquinho mais disso daqui a pouco, que é uma ação importante que a gente está desenvolvendo. Ontem, até semana, a gente ouviu uma palestra de uma pessoa, um refugiado, e aí ele falava assim, eu não entendo como é que no Brasil tem alguém que não trabalhe. Né? Então, tanto espaço que tem para geração de emprego. Né? E a disponibilidade de vagas que nós temos. Então, existe o espaço para continuar crescendo, sim. A gente tem aí um movimento de manutenção desses investimentos de longo prazo que é significativo. Então, vai continuar crescendo esse número de empregos, de empresas. E, sob o ponto de vista de emprego, da mesma forma. Hoje, com esses 3,7% de desemprego, o governador tem uma preocupação grande que se chama o índice de pobreza, OG. Hoje nós estamos com 2%. A gente acha que até o final do ano a gente consegue chegar a 1%. O que é baixo em relação ao cenário nacional. Nós somos a terceira menor taxa do país. É baixa,
mas está se fazendo um trabalho importante, que a gente fala de identificação. A pessoa que está na extrema pobreza é aquela que não está no Bolsa Família, não está no nosso programa social. Não recebe nem os benefícios. Ela não consegue chegar. Então, a gente está fazendo um trabalho, a secretária Patrícia, fazendo uma busca ativa. A gente está identificando essas pessoas. Aonde que elas estão? Aonde que elas moram? Onde que elas não moram? Onde que elas... Então, a gente está fazendo... Primeiro trabalho é trazer exatamente essa para o sistema de Bolsa Família. E nós temos um trabalho grande no Estado, que é totalmente diferente, em cima de quem está no Bolsa Família. No Estado, a pessoa do Bolsa Família, pelo menos um membro da família é obrigado a se qualificar, para a gente trazer ele para o mercado formal, porque hoje eu tenho vaga de trabalho e eu tenho disponibilidade de pessoas no Bolsa Família, eu tenho disponibilidade de pessoas nos jovens, isso é importante, de 18 a 21 anos, com baixa escolaridade, aquele jovem que ele estaria apto ao mercado de trabalho, mas ele estudou até a 6ª série. Sim. E aí me dificulta muito fazer a qualificação. E o outro são as mulheres, que aí nós estamos fazendo um grande programa para onde que está o gargalo do desenvolvimento? Habitação, isso é fundamental hoje no Estado. Eu não consigo levar alguém, por exemplo, que está em Campo Grande, que tem uma residência, eu ofereço às vezes mais o dobro do salário para ele para ir para Inocência ou para Ribas. Quando ele olha o valor da habitação, ele fala, não, mas é melhor eu ficar aqui na minha casa para fazer isso. Você não consegue transferir o gargalo hoje é a gente conseguir fazer um trabalho de habitação popular, seja pública ou privada, forte, um programa de qualificação forte, que eu quero falar um pouco disso também, qualificação dessas pessoas, e aí são os famosos EJAs, melhorar a escolaridade. Então, o sul-mato-grossense, ele tem essa opção de se beneficiar com essas vagas de trabalho, mas ele vai ter que sentar ou no ensino regular para melhorar a sua escolaridade, ou ir para buscar tem qualificação. Se capacitar, senão não tem jeito, são esses dois caminhos caminhos que nós temos que caminhar para que ele aproveite essas grandes oportunidades que nós temos aqui no Estado. Secretário, falando um pouco de rota bioceânica agora, que também está muito envolvido, está envolvido nessa geração de empregos e tal, o quanto dela já está pronto? Como é que a gente poderia dizer? Nós temos X% pronto da rota bioceânica e a partir de tal época já se começa a se tornar efetiva, já estamos usando. Quando é que isso acontece? É importante falar assim, quando a gente fala de rota, nós estamos falando de 4 países. Então, o nível de governança disso, de coordenação, não é muito fácil. Hoje nós temos um foro de governadores, que inclusive vai se reunir agora dia 9 de outubro, lá em Jujuy. Né? Eu acho que esse é um movimento importante. Os governadores, que são 2 governadores do Chile, que é Antofagasta e Tarapacá. Na Argentina, Salta e o Jujuy. No Paraguai, Alto Paraguai, Boqueirão e Presidente Age, são 3. E Mato Grosso do Sul. Então, a gente conseguiu estabelecer... Então, esses governadores são importantes que eles conseguem tanto fazer as relações nacionais e como as relações locais com os prefeitos. O que nós temos hoje já consolidado? Primeiro, a gente está focando muito, Og, para que termine a questão da infraestrutura. Né? O princípio número Ponte, Porto Murtinho, se a infraestrutura não estiver pronta, isso não vai acontecer. Como é que está isso? Então, vamos olhar pelo lado brasileiro. Do lado brasileiro, nós temos um movimento que é o acesso da BR-262 ali em Porto Murtinho até a ponte. Isso está no novo PAC, está no PAC do governo federal. E são quilômetros de rodovia? São 13 quilômetros. Só que assim, ó, são 2 obras relevantes. 13 quilômetros para chegar lá e mais uma área alfandegária. Então, parece pouco, mas são 2 obras de 200 milhões cada uma. Porque o acesso da ponte, são 13 pontes para chegar na ponte. Porque ali é uma área alagada. Então, nós estamos falando de uma obra muito complexa, né, que depende, inclusive, dos períodos de seca, como nós tivemos para avançar. Essa obra, então, está no governo federal. Essencialmente, ela depende da disponibilidade de recursos, ela está contratada. A área alfandegada também já inicia as obras agora. Então, essa é uma obra que deve caminhar lá por julho, agosto do ano que vem. Depois disso, nós temos a ponte. A ponte está com 70%. Eu participo da Comissão Mista Brasileira. Até vou ter a reunião dia 31 lá em Porto Murtinho. A ponte está 70% executada. Ela termina em março do ano que vem. Aí, quando nós olhamos lá pelo lado do Paraguai, o Paraguai acabou de lançar também a sua alça da ponte até Carmelo Peralta, mas a obra mais relevante desse processo, que a gente não consegue chegar na rota, é de Marechal de Tigarribia até a Poço Rondo. Então, ali são 4 frentes de trabalho, já começaram, deram uma paralisação agora há poucos dias, e que avança. Depois nós temos mais uma obra na Argentina, de 25 quilômetros de Poço Rondo, que é exatamente a parte ali, tem uma área indígena, que também a Argentina está fazendo. Então, e existem obras no Chile também. Então, o que a gente considera? Que no final do ano que vem, as obras civis estão prontas. Então, esse é o primeiro. Então, a partir de 27, a gente poderia estar avançando.
Desafio, de novo, acho que tudo tem desafio. Se chama Acordo Alfandegário. Nós acabamos de fazer um estudo com o BID, são mais de 800 páginas só sobre alfândegas. Então, nós temos que aprovar no Congresso Nacional, primeiro, a questão de um tratado, chama TIC, né, o Tratado de Integração Rodoviária, TIR, desculpa, Tratado de Integração Rodoviária, que está no Senado Federal, para a gente fazer isso. O que a gente coloca? É importante a gente falar para todo mundo. Toda a competitividade que eu tenho, que é de 15 dias a menos de navio de Santos, custos alfandegários, custos de portuários 29% menor nos portos chilenos, tudo isso eu posso perder se eu não fizer um bom tratado. Então, assim, que pode encarecer exatamente tudo aquilo que a gente está tentando diminuir. Se a legislação existente hoje funcionar, não é suficiente. É só dizer, você ir ali. Tem que melhorar o que já está hoje. Tem que melhorar muito. Então, nós fizemos esse estudo todo com o BID agora, com os 4 países. E agora a gente quer fazer um tratado da rota. Então, a gente está trabalhando muito forte com os Ministérios das Relações Exteriores para a gente conseguir ter a tranquilidade. Agora, você pode pegar a moto já daqui a 1 ano e meio. O turismo já vai estar pronto para sair aqui, para Atacama e tal. Mas a parte toda de cargas, que é importante para a gente... Nós temos 1 ano para resolver isso. Bom, nós temos aí vários benefícios. Escoamento de produtos, o turismo é muito importante, talvez até mais para receber gente que vem do Chile e tal, para cá e tal. Mas qual que o senhor considera que seja o principal benefício? É aqui que nós vamos ganhar, não falo em ganhos financeiros, mas eu falo, é aqui que nós vamos ganhar com a rota bioceânica. Qual é, secretário? Assim, primeiro, assim, o grande benefício da rota, se a gente olhar no mapa, que é esse Trópico de Capricórnio, que essa é a linha, esse norte, vamos chamar, esse meio da América Latina, mas é o norte do Chile, o norte da Argentina, o norte do Paraguai e o sudoeste do Mato Grosso do Sul, é o maior vazio econômico que nós temos na América do Sul. Então, primeiro a gente está olhando, nenhum país olha só como a lógica de passagem. Todos os países olham como a grande possibilidade, não é um eixo de escoamento, é uma possibilidade de desenvolvimento dessas regiões. Eu acho que isso é fundamental. No curto prazo, aumenta o comércio intrarregional. Só na carne bovina, hoje nós temos 17% do mercado chileno, nós vamos para 30%. Então, existe um fortalecimento do mercado intrarregional. Todos os países têm essa expectativa. Olha, a hora que a gente olha o que era o Chaco-Paraguai, não tinha acesso. E aí, de repente, o país toma a decisão de fazer uma rota de 500 quilômetros cruzindo de Carmelo Peralta até Poço Hondo. Então, muda toda a realidade do Chaco-Paraguai. Nós já tínhamos acesso a Porto Mutinho. Então, nosso é exatamente essa integração. Então, primeiro, foco intrarregional. O segundo foco, turismo, ambos os lados. Essa rota aí de coisa do Atacama, então, é uma das rotas mais visitadas já no mundo. Nós vamos conseguir trazer essa possibilidade. Nós temos esse trabalho todo de sair de Campo Grande, fazer Pantanal, Bonito, Jardim, Chaco Paraguaio, Deserto do Atacama, vinícolas na Argentina. Então, é excepcional chegando no Pacífico. Quando a gente olha sobre o ponto de vista de carga, existe hoje um gargalo nos portos de Santos. Tem 3 gargalos importantes. Santos, Paranaguá fica tão longe quanto Iquique. Sim. E nós temos isso que o Trump está fazendo, que nós estamos comentando, o Canal do Panamá hoje é uma briga internacional. Nossa, com certeza ali. Né? E gargalado e tal. Então isso tudo nos beneficia sob o ponto de vista... Nós temos a audácia de chamar o novo Canal do Panamá aqui. Sim. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem tido... recentemente eu tive com o pessoal de algodão, nós estamos fazendo um estudo para exportar algodão porque está gargalado em Santos. E um outro ponto crucial é a possibilidade do Mato Grosso do Sul. Nós, além de exportar para a Ásia, nós somos um dos grandes importadores. Então, assim como o produto vai chegar competitivo, nós temos toda a possibilidade dos produtos chineses e de outros países virem também de uma maneira competitiva. Então, isso cria uma possibilidade de um grande hub de distribuição de produtos importados a partir de Mato Grosso do Sul. Então, esse é um outro grande ganho na exportação. E quanto mais você conseguir frete de ida e volta, mais competitivo vai ser essa rota. Então, acho que assim, a gente tem que olhar, sair... A gente olha, às vezes, só Mato Grosso do Sul, mas a gente fala muito. É uma mudança da geopolítica, sob o ponto de vista de cargas no mundo. Então, hoje, quando você fala com o chinês, já está olhando... Pô, mas o que é isso? Como é que vai ser? Eles vão ter 8 mil quilômetros a menos, praticamente, de rota. Né? E saem exatamente de um próprio conflito do Canal do Panamá. Tanto que aumentou muito lá embaixo, pelo Estreito de Magalhães, em função do problema do gargalo no Panamá. Nós temos muito desenvolvimento, muita rota hoje, saindo de Paranaguá, indo por baixo da Argentina, que é uma área muito complicada de fazer isso. Então, a rota, efetivamente, a gente tem que ter muita calma. Ela diferentemente de um projeto igual de celulose, que vai lá, põe 4 bi,
a partir da sua construção física Ela é e da coisa, gradativa, né? ela é gradativa, mas com olhares hoje excepcionais aí de muitos investidores na área de logística, na área de estrutura e de empresas já em Loma Plata, no Paraguai, já tem um núcleo industrial sendo constituído, porque muda todo o eixo, quer dizer, todo o eixo de exportação. Agora, secretário, essa rota ela vai passar por várias, digamos assim, vamos chamar de bases de apoio, que são os municípios. Isso. Né? Porque tem que ter restaurante, tem que ter dormitório, Isso. tem que ter hotel, tem que ter que ter. posto de serviço para atender caminhão e tal. Os municípios que estão nessa rota estão preparados? O Estado vai, de uma certa forma, ajudar esses municípios a estarem preparados para receber tudo isso? Isso. Os municípios, assim, até a gente tem o trabalho aí do Cidade Empreendedora, a gente tem trabalhado muito com eles nessa lógica de preparação. É que, assim, hoje o município não é nem culpa do prefeito, não. Quando ele olha, vamos pegar um exemplo, estava falando com o prefeito de Jardim. Ele está assim, não tem como não ir na rota e passar por Jardim. Lógico, com certeza. E aí, assim, o que vai acontecer? E eu sempre falo assim, não espere, prefeito. Nós temos que ter um plano. O que ele tem que fazer, um né? plano para oferecer exatamente esse hub logístico, essa possibilidade industrial, esse desenvolvimento. Então, os municípios estão se preparando. Porto Mutinho é um bom exemplo disso. O Porto Mutinho já fez um novo plano diretor, olhando exatamente. Porto Mutinho está dentro de um DIC, a gente chama de Nova Porto Mutinho, aonde que ela vai caminhar. Nós já estamos estabelecendo uma área de serviço, porque normalmente quando você chega na fronteira, o caminhão tem um problema no semáforo, num farol, numa coisa que ela tem que se adequar. Então, e para Porto Mutinho exatamente absorver tudo isso. Então, esse é um pensamento que nós já estamos trabalhando para que a gente coloque. E uma importante é o seguinte, a gente fechou com o Paraguai agora, em Porto Mutinho, a gente vai ter uma alfândega única, como é lá em São Borja, no Uruguai. Os paraguaios vão estar conosco nessa alfândega. Então, as cidades estão olhando e se preparando. Inclusive, vamos levar agora os prefeitos do Cidade Empreendedora, inclusive, para fazer a rota, conhecer todas as possibilidades que nós temos ao longo da rota bioceânica. O senhor tem falado muito também em compor essa rota com ferrovia. Aliás, traçar Mato Grosso do Sul, que já teve ferrovias no passado, fazer com que seja um estado eficiente também em ferrovias. Em que pé que está isso, secretário? Sei que o senhor tem discutido, tem feito várias reuniões para trazer esse hub também. A gente tem, só voltando um pouco na rota, a gente fez agora um acordo com o Paraguai para que a rota também traga o gás natural. Nós queremos trazer a partir da Argentina, que já tem um gasoduto, ao longo da rota, um gasoduto de 20 milhões de metros cúbicos, ficariam 10 milhões no Paraguai, e depois conectaria o nosso gasbol. Então, isso a gente está conversando muito com os ministérios, está bem avançado o desenho desse projeto. Ferrovia. As pessoas perguntam muito aí da nossa centenária Malha Oeste, né? Sim. Primeiro é o seguinte, o fato recente que aconteceu, que o TCU não permitiu a repactuação da ferrovia, como nós fizemos na 163. Na 163 tinha um projeto, foi repactuado em outras condições. A ideia é que fizesse a mesma coisa que a ferrovia. O TCU entendeu que não pode. Então, a ferrovia Malha Oeste vai para relicitação. Agora, isso vai demorar um pouquinho e tal, mas vai para relicitação. E, Og, o que a gente tem falado? Eu vi, todo mundo viu, esse recente acordo do governo brasileiro com a Infra SA para fazer uma ferrovia cruzando a Amazônia Legal, chegando a um porto chamado de Chancay, no Peru. Se construir um grande porto. Na minha visão, e a gente tem conversado já com o governo, e vamos falar com os chineses também, existe uma outra lógica que está pronta. Tudo que eles querem naquela ferrovia, nós temos uma ferrovia, lá eles vão precisar fazer licenciamento ambiental, que vai demorar 5, 10 anos para passar. Já está feito. E aqui nós teríamos uma possibilidade bastante simples. Ela já sai de Santos, ela vai hoje até Cochabamba, na Bolívia. Bastaria fazer uma ferrovia de Cochabamba a La Paz a Chancay, descendo para o Peru. Então, é uma ferrovia muito mais simples, muito mais rápida. E essa mesma ferrovia, ela vai, na verdade, a partir de Cochabamba, ela chega a Arica, mas ela desce e salta, e já tem a ferrovia, só que não está operacional, ela cruzaria com a rota bioceânica. Então, seria um projeto muito mais fácil, a gente está apresentando esse projeto, e como agora tem que relicitar, eu acho que caberia muito mais fácil para levar produtos. Obviamente que o Porto de Chancay é um concorrente. E mais barato, né? Porque ferrovia sempre. E muito mais rápido. E muito mais barato, né? Se os chineses entrassem nisso, seria muito mais rápido, porque eles têm toda a competência. Mas num curto prazo, Og, assim, o que a gente gostaria, a gente tem que revitalizar essa ferrovia. Nós temos carga nela. Toda a celulose já vai pela Ferro Norte. Quer dizer, hoje saindo, que é a Malha Norte, ele que passa por Inocência. Então nós precisaríamos dessa ferrovia a partir de Campo Grande. Hoje nós temos quase um absurdo logístico. Quando você vem de Corumbá para cá, hoje saem 1.100 caminhões de minério até São Paulo, paralela à ferrovia. Então o caminhão ele vai o tempo inteiro vendo
uma ferrovia, uma coisa assim, é um absurdo logístico Exato. para isso. Então, nós temos que olhar, nós estamos aumentando muito a produção de minério, ela saiu de 3 milhões, foi para 8, vai para 12, vai para 25 milhões de toneladas em Corumbá. Nossa ferrovia, a rodovia 262 não suporta isso. Então, a ferrovia passa a ser hoje para a gente um ponto crucial. Eu sempre brinco, Og, que assim, que eu já estou há 10 anos no governo, que eu não posso sair do governo sem ter resolvido a ferrovia e ter resolvido a UFN3. Logo que eu entrei no governo, foi suspensa a obra da UFN3, não retornou ainda. E a ferrovia, a gente veio várias tratativas e também não resolveu. A UFN3 é de Três Lagoas, né? Isso, aquela universidade Base de fertilizantes nitrogenados, que era para ter reiniciado, a gente já fez uma negociação com a Petrobras, é um anseio e reduz a dependência brasileira na questão de nitrogenados. Então eu sempre brinco, talvez eu precise de mais um mandato para não precisar sair do governo. Eu brinco, olha, enquanto eu não resolver isso, eu não saio. Mas são duas questões cruciais para a competitividade do Mato Grosso do Sul, olhando o longo prazo. Bom, rota bioceânica, temos também a rota da celulose, que é uma coisa exclusiva mais de Mato Grosso do Sul, né? Como é que vai ser como é que vai funcionar? Que municípios que vão compor essa rota ali? O que já está, digamos assim, efetivamente pronta nela? A rota de celulose é uma concessão. Nós fizemos um leilão da B3. O que é essa concessão? É uma rodovia, é a rodovia 262 de Campo Grande até Três Lagoas, passando por Ribas e Água Clara. A MS 040, que sai de Campo Grande, vai a Santa Rita do Pardo e Bataguaçu. E a 267, lá de Nova Alvorada até Bataguaçu, que são ali mais 200 quilômetros. Então, ela configura 860 quilômetros, aonde está o grande boom de desenvolvimento da celulose. Nós já fizemos o leilão da B3. Nesse momento, está se discutindo entre a primeira e a segunda vencedora, que foi um consórcio chamado CAINFRA e o consórcio XP. Houve um problema aí jurídico, elas entraram com recurso, então a gente está esperando, mas provavelmente em 30 dias isso está resolvido para iniciar as obras. O que inclui isso? Nós estamos... duplicação de Campo Grande até Ribas, 100%. Então, nós vamos duplicar. Isso é extremamente necessário. Necessário. Porque quem transita por ali vê que as outras tá áreas com complicado, terceira pista, né? Aí não tem duplicação, as outras rodovias com terceira pista, acostamento. Então, isso é fundamental. Além das obras que nós estamos fazendo, também 320, ligando ali a fábrica da Arauco até Três Lagoas. O governo, isso é importante destacar, toda essa questão da infraestrutura, nós entendemos pós-reforma tributária, a questão da infra ela é fundamental para dar competitividade para o Estado. Então, o governador está focando muito na questão de melhoria da infraestrutura. Nós estamos com 2,3 bilhões do BNDES já aprovados e já sendo utilizados para infra, mais essas concessões, BR-163, que é federal, mais a rota de celulose que nós acabamos de fazer, mais a discussão da ferrovia, é fundamental, mais a rota bioceânica, que você vê, são todos projetos logísticos para dar competitividade ao Mato Grosso do Sul. A gente chama de pós-reforma tributária, que vai acabar com a possibilidade de permitir isenção de ICMS, um prefeito fazer isenção de ISS para uma obra, isso tudo altera com a reforma tributária. Então, nós temos que estar preparados do ponto de vista logístico. Um amigo pecuarista, ele até conversando, ele batendo um papo com ele comentou comigo que daqui a pouco vai ser mais viável plantar pinos, plantar eucalipto do que criar gado. Você acha que o Estado pode transformar essa tendência de um Estado agropecuário num Estado mais agroflorestal ou não? Eu acho que sim. Primeiro, assim, hoje, o Mato Grosso do Sul, assim, aí falar para o seu amigo pecuarista, é impressionante a revolução silenciosa que a pecuária fez. Quer dizer, todos os outros setores, a gente falando deles, aí quando a gente olha para a pecuária, o que aconteceu com ela? Nós tiramos, em 10 anos, 5 milhões de hectares da pecuária. Quer dizer, 5 milhões de pastagens foram convertidos muito para a soja, mais de 1,5 milhão foi para a soja, 1 milhão aí para florestas, né? Então as pessoas perguntam até onde. E a pecuária, ela se intensificou, o nosso número de animais abatidos aumentou. Aumentou a produtividade, porque diminuiu o número de criação, mas a produtividade aumentou muito. Excepcional. Assim, então a pecuária aumentou muito o rebanho no Pantanal também. A pecuária fez uma grande revolução silenciosa, que é fantástico o trabalho que a pecuária fez. Isso tem continuidade? Eu acho que sim. Acho que a gente vai continuar, principalmente a gente estima que pode ser mais 5 milhões de hectares de áreas degradadas que podem ir para a pecuária. O que nós estamos fazendo, Og? E é importante essa pergunta do pecuarista. Hoje, um arrendamento padrão aí, então de R$ 1.500 hectare ano, R$ 1.600 nessa área de areia da questão de celulose, com arrendamentos para 20 anos. Nós temos modelo de pecuária que dá mais do que isso. Sim. Exige investimento. Então, nós estamos, inclusive, apresentando
aos pecuaristas que eles não precisam converter 100% da sua área. Ele pode ser um Converter produtor uma parte. florestal e fazer parte disso, ou fazer uma integração que Fazer aquela combinação que se faz. Hoje se cria gado embaixo de integração, florestas, né? que é inclusive a nossa carne carbono neutra, ela sai daí. Então nós temos hoje possibilidades tecnológicas excepcionais. Então a gente começou a fazer um trabalho com esses pecuaristas nessa região para mostrar exatamente isso, que é possível ter uma boa rentabilidade, inclusive superior a um arrendamento puro. Então a pecuária tem condições de rentabilizar, não só arrendar, porque normalmente arrendamento você tira o produtor da operação. Então acho que tem possibilidades técnicas hoje pela Embrapa, pelas fundações, a gente está demonstrando que é possível ter uma rentabilidade, inclusive superior a só o arrendamento, sem necessariamente não ir para o setor florestal. Com esse boom também da celulose aqui no estado, por exemplo, nós temos a Suzano lá em Ribas do Rio Pardo, Eldorado, Três Lagoas, a Arauco lá em Inocência, enfim, já para começou as operações. Começa em Bataguaçu. Isso. Por exemplo, tem mais interessados em vir para cá, com esse crescimento que está vendo? Tem olhos, né, de outras empresas para Mato Grosso do Sul? É o seguinte, na celulose, especificamente, assim, a gente, assim, o Mato Grosso é engraçado, né? O mundo inteiro hoje sabe que o jogo da celulose... o mundo falava, quando a gente começou a trabalhar com celulose, que precisava de uma fábrica por ano. Aí nós já estamos dando ao mundo a terceira fábrica, né? E vamos dar a próxima, 2, né? 3 anos. Então, assim a gente assumiu esse compromisso mundial de fazer isso. Mas veja o seguinte, nós temos um horizonte... A Arauco, que está hoje em processamento, que é a maior de etapa única do mundo, ela precisa de 400 mil hectares de eucalipto para tocar. Ela vai operar daqui a 2 anos e meio, 3. A Bracel começa mais 3 anos de operação, que é a de Bataguaçu. E aí a próxima, nós já estamos licenciando a segunda linha da Eldorado. Então, só vê a dimensão. Nós estamos falando de uma planta e 2 já garantidas em relação a isso. Depois podem vir as duplicações dessas empresas que estão aqui. Recentemente, houve um anúncio da Paper Excellence, que é aquela que estava brigando com a Eldorado, até que ela iria a Minas. Nós já entramos em contato com eles, né? Então, se tem espaço para mais um. Aonde nós queremos olhar, Og, agora? Que a gente consiga aproveitar parte dessa celulose aqui. Então, o que nós estamos focando nesse momento? Nós temos MDF, indústrias de transformação. Nós temos MDF ali em Ribas do Rio Pardo, que é importante, que faz placa. Também está ampliando agora a questão do MDF. Então, nós temos uma empresa de papel. Muita gente não sabe que o Chamex é feito aqui em Campo Grande, em Três Lagoas. Eu também não sabia. Então, ao lado da Suzano, lá em Três Lagoas, tem uma empresa chamava International Paper. Hoje ela chama Silvamo, mundialmente. E ela produz o papel Chamex. Então, o papel A4 já sai aqui do Mato Grosso do Sul, lá. E nós queremos trazer outras, que é um papel que chama ticho. O ticho é assim, você pega a celulose, faz grandes bobinas que servem papel higiênico absorvente, inclusive para A4. Então, para papel A4 de coisa. Então, nós estamos agora trabalhando para atrair outras empresas que já façam utilização de parte da celulose que está sendo produzido. Obviamente que a boa parte vai continuar sendo exportada para a Europa, para a China e para todos os países, para os Estados Unidos, mas a gente está procurando exatamente uma agregação de valor à celulose, buscar ticho. A partir do ticho nós podemos ter pequenas empresas de papel higiênico e tal. E empresas, por exemplo, como a Suzano, estão comprando muita empresa já de varejo. Isso é importante também, que possivelmente poderá trazer outras empresas para agregar valor. Então, essa é a lógica. Mas cabe sim, a gente não... o jogo da celulose, assim, ninguém mais faz um investimento de celulose no Brasil sem antes conversar com o Mato Grosso do Sul. Só que tem um probleminha aí, né? Por exemplo, Suzano gerou no pico da obra mais de 10 mil empregos e hoje 3 mil colaboradores empregados. A Arauco tem previsão de gerar mais 14 mil novos empregos, com 6 mil na operação. Esses municípios no entorno, eles não têm capacidade de gerar tudo isso. Né? A estrutura das cidades também sofrem demais com isso. A gente vê Ribas do Rio Pardo, que está passando, não deu conta, porque falta leito de hotel para abranger todo esse pessoal. Enfim, como é que esses municípios vão se preparar para isso? Inocência, por exemplo, está chegando o Arauco lá, e já está vindo e já está vivendo a mesma coisa que Ribas está vendo. Como é que vai fazer? Eu trabalho com esse problema há 20 anos, quando veio a primeira. Lá, e na época, a ministra Simone era prefeita de Três Lagoas. E assim, as pessoas falam, Ribas não deu conta. Eu falei, quem disse que Ribas não deu conta? Né? Quantas pessoas ficaram sem assistência hospitalar? O que se comenta que tem muita gente ali, a cidade foi atropelada. Né, cidade será atropelada, mas é o efeito barragem. E assim, a gente alerta muito, inclusive os empresários, que tem um monte de gente, todo mundo ganha dinheiro, assim, que depois as pessoas vão embora. Vou te dar um exemplo. Em Inocência nós temos hoje 4 mil empregos formais na obra. Tem 750 pessoas de lá.
O resto, essas grandes empresas trazem todas as pessoas de fora. fora que rodam o Brasil e o mundo muitas vezes. Ribas, durante o período da obra, nós tivemos 500 imóveis alugados em Campo Grande. 500 imóveis, porque era perto. É muita coisa. Assim. Então, isso num período curto. Lá em Inocência. Lembrando que a fábrica não está em Inocência. Primeira coisa, as pessoas têm que ir lá. Está a 47 quilômetros de Inocência. Então, todo mundo é impactado. Três Lagoas e tal. Todo todas mundo as é cidades impactado. do entorno. Todo. Vai ser, a gente chama assim, a gente tem que organizar o caos, como você bem falou. A gente tem que organizar esse caos. Então, nós já estamos começando a construir o hospital. A empresa, na verdade, através de uma coisa que chama PBA. Então, ela está construindo hospital, está construindo posto, está construindo polícia, manutenção. Agora, são problemas de toda a ordem. A Arauco, até quando ela começou, ela queria botar o alojamento na fábrica. Nós falamos, não faz isso, deixa na cidade. Então, você vê hoje assim, se vende de tudo, se compra de tudo, se faz tudo. Então, a gestão disso, ela realmente é tripartite. Nós precisamos aumentar a segurança, aumentar a saúde, aumentar a educação. Não é fácil durante esses 3 anos, mas não tem outra forma. Qual é a vantagem? Que diferente de uma barragem, que depois que ela termina, gera meia dúzia de emprego. Aqui vamos continuar mantendo 7 mil empregos, 8 mil empregos, com escola, informação. Então, acho que é fazer uma boa gestão. Eu não me preocupo com isso, não. A gente faz uma gestão, para você ter uma diária com o prefeito, diária com todas as secretarias. Nós temos uma transversalidade, a gente conversa semanalmente. Olha, o que está acontecendo? Tem que aumentar a linha de hospital, tem que botar mais ambulância, né? Então, as cidades, obviamente, para receber um empreendimento desse, vão ter que passar por uma boa gestão. O senhor disse agora há pouco, né, que precisava de pelo menos mais uns 4 anos no governo para poder dar conta de tudo isso que está acontecendo. Eu sei que o seu nome é um dos mais cotados aí para o Senado hoje também, dentro de um grupo onde já tem o senador Nelsinho, o ex-governador Reinaldo. E aí, secretário, quais são as intenções? Dá para encarar uma missão como essa? Na última eleição, o governador, inclusive, eu tive a intenção, junto com esse grupo, de sair para deputado federal. E aí tem muita gente que fala, cortaram, não deixaram, sei não. Eu uso, o Reinaldo fala, ele amarelou. Literalmente é isso. Eu cheguei no último dia, fui à casa então, do então governador Reinaldo. Falei, olha, eu não quero ser candidato, deixa eu tocar minha vida e tal. Né? E agora retorna então a essa discussão. E aí eu estou colocando para esse grupo a intenção de ser um candidato a senador. Eu estou no PSD hoje, junto com o senador Nelson. Então existe essa intenção sua, da sua que também tem a intenção, obviamente, de fazer. Então, acho que é um processo de construção. Então, eu estou colocando meu nome numa candidatura a senador, mas é um processo de coisa. Em hipótese nenhuma, eu serei algum rebelde de sair com candidatura independente, não. Eu estou junto com... O foco é a reeleição do governador Eduardo Riedel, esse é o foco do grupo, né? Então, eu estou colocando à disposição e a gente vai construir isso. Tem tempo ainda, como o governador fala. O governador ainda tem que definir que partido que ele vai, o governador Reinaldo que partido que ele vai. Né? Então, ainda tem todo um desenho de como vai se configurar essa estrutura partidária até março do ano que vem. E lá em março, efetivamente, com a construção desse grupo, a gente toma a decisão. Mas eu coloquei ao grupo essa minha intenção. E essa decisão não for por aí, você acha possível um governo do Estado aqui, após uma possível reeleição do Riedel, que isso é quase certo hoje? Mas você pensa nisso também? Não tem. Isso não está na coisa. O foco realmente é 4 anos de Riedel. Acho que é muito longo aí para a gente pensar. Então, o foco, vou colocar o meu nome à disposição e depois a gente fazer a discussão e focar, obviamente, na reeleição do governador Eduardo Riedel. Secretário Jaime Verruc, muito obrigado por esse bate-papo. Muita informação. Não deu para colocar tudo, ainda tem muita coisa, mas a gente sabe que o Estado está em franco desenvolvimento. É um voo, né, alçando um voo muito grande. A gente espera que continue assim, que a gente torça tudo. Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado. E a gente espera a contribuição de todos. Né? Eu acho que a ideia é crescer e vai ter muitos problemas a serem desafios, eu nem chamo de problemas, o governador Riedel chama de dores do crescimento. Sim. Então vamos gerenciar conjuntamente essas dores do crescimento. Tá joia. Muito obrigado, secretário. Esse foi mais um MSCast para você. Em breve, mais conversas interessantes e de conteúdo aqui para você. Até a próxima.